Bem-vindos, revolucionários do amor, ao nosso videocast mais sexy, espiritualizado desse nosso Brasil. Que bom ter vocês aqui de novo nessa semana. Como vocês já viram aí no tema de hoje, a gente vai falar quais são as chaves fundamentais para você ter uma ótima vida sexual. Você já se parou para se perguntar sobre isso? Saiba que a maioria das pessoas não tem uma excelente vida sexual, então esse é um tema muito importante. E a grande maioria dos professores de neotantra estão aí divulgando técnicas de pompoarismo como se fosse aumentar a vida sexual das pessoas, estão divulgando técnicas de punhetas tecnológicas. Não são esses fatores que realmente vão influenciar a sua vida sexual, você ter uma ótima vida sexual. Isso eu te garanto, cientificamente, não é isso que vai influenciar. Não é o tipo de performance que você tem na cama, ou o tipo de ferramenta que você está realizando. As chaves fundamentais para uma ótima vida sexual são alegria e confiança. E eu posso te comprovar por quê. Amor é revolucionário. E se não for para ser, que não chame de amor. Esse videocast é um espaço de liberdade, sexualidade, educação espiritualizada sem rótulos e zero gratiluz. A base de toda real revolução é o amor, e amor é espiritualidade para todos. O nosso mecanismo de ativação sexual, ele tem dois módulos, né? Ele tem dois sistemas. Então, no momento que você está assistindo esse vídeo, o seu sistema nervoso central, ele está entre o que a gente chama de um freio e um acelerador. Então, esse sistema modular entre um freio e acelerador, ele funciona assim. O seu acelerador por exemplo, eu estou falando de sexo, então talvez isso possa ser estimulante para você. E daí talvez você tá aí me assistindo em casa e você tá pelado e você tá se estocando, né? Isso tudo são estímulos do acelerador. E a maioria das pessoas acha que você tem que aumentar o pé no acelerador para você ter uma boa vida sexual, para você atingir orgasmos. Então eles vão estudando técnicas de toques, técnicas de massagem genital, técnicas de erotismo, formas de aumentar o acelerador. Só que a grande maioria das pessoas não tem uma ótima vida sexual porque eles estão com problemas no freio. O freio é tudo que te inibe a ter excitação. Então, se você, por exemplo, está no seu ambiente de trabalho ou está numa situação onde você não se sente que você não se sente seguro, está numa situação que você não se sente bem, tá com raiva do seu parceiro, tá se sentindo não visto, não representado, ou se você nasceu numa cultura como a nossa, que fez você, né, doutrinar na tua cabeça que sexo é feio, que sexo é errado, que é super sexo negativo, se você tá com medo de engravidar, se você tá com medo de pegar uma doença, se você não confia no seu parceiro, se você tá lá mais para uma obrigação do teu relacionamento do que pro seu próprio prazer, se você faz isso simplesmente para dar prazer para o outro e não para você mesmo, isso tudo está no seu freio. Então, o número de coisas que a gente normalmente tem no nosso freio, nossos traumas, nossos abusos, culpa, vergonha e medo, eles são muito grandes. A maioria das pessoas não tem um problema no acelerador, a maioria das pessoas tem um problema no freio. Então, como a gente começa a libertar essa sensação de trauma, culpa, vergonha e medo em relação aos nossos próprios corpos, em relação à nossa expressão sexual? A grande maioria das pessoas não se sente normal em relação à própria sexualidade. Então, eles têm julgamentos de vergonha e culpa de achar, isso é estranho, eu gosto de coisas estranhas, eu gosto de coisas esquisitas, e de não se aceitar. E achar que a vida sexual é igual a um filme pornô. Gente, a vida sexual não é igual a um filme pornô. A vida sexual é muito, muito mais rica, muito mais complexa e muito mais diversa que a pornografia pinta. E esse script, que é um script normalmente muito heteronormativo, muito voltado para o prazer do pênis, ele não contempla o que é a nossa sexualidade. E a sexualidade, ela realmente precisa incluir confiança e alegria.
Então, essas duas chaves da alegria e da confiança são coisas que vão te dar suporte para que você consiga modular o que realmente vai acelerar o seu processo de excitação e realmente como você vai se libertar de tudo isso que está pesando no freio. E afinal de contas, como a gente se liberta dessa sensação desse freio tão pesado? Eu vou explicar um pouco para vocês neurocientificamente como isso funciona. Existe uma parte do seu sistema límbico, que é uma parte muito específica do seu cérebro, que se chama núcleo accumbens. O núcleo accumbens, ele é responsável por um tipo de reação que você tem perante as coisas. Então você imagina que você está num ambiente muito seguro, muito tranquilo, muito relaxado, tipo num ofurô, um spa, e aparece aquela pessoa maravilhosa que você se sente muito, muito atraído. E essa pessoa vem e faz cosquinhas em você. Você com certeza vai achar que essa abordagem é uma abordagem gostosa. É muito difícil você achar que nesse ambiente que as cosquinhas é uma coisa ruim, mesmo que se você odeie cosquinha, por conta do ambiente que você está. Agora imagina que você está, tipo, no trânsito, irritado, com fome, e essa pessoa que você tanto tem desejo acabou de falar uma coisa, tipo, que você odeia. Tipo, ela soltou um comentário machista, ela soltou um comentário, assim, tipo, terrível. E daí ela veio e fez a mesma cosquinha em você. Como você acha que você vai se sentir? O núcleo accumbens, ele é o responsável por esse tipo de reação que a gente tem perante um estímulo. Então, independente do estímulo, você pode ter reações muito diferentes. Então, se uma pessoa faz cosquinha em você e você está numa situação que você está relaxado, você está com seu parasimpático bem ligado e você está tipo num spa, olhando para a nuvem, assim, em Alto Paraíso de Goiás, tipo olhando para o céu, é muito diferente. O seu sistema nervoso, ele vai ter normalmente uma reação do tipo, nossa, deixa eu perceber o que está acontecendo, que é uma situação de curiosidade. Se você está num ambiente que você se sente inseguro, que você está se sentindo ameaçado ou ameaçade, todos os estímulos que essa pessoa fizer, você vai se sentir normalmente tipo, ai não quero. Então, uma das chaves principais para você começar a ter uma vida sexual ótima é entender que, dependendo do ambiente que você está, o tipo de reação que você vai ter em qualquer estímulo vai ser muito negativa. Para você melhorar esse ambiente, a maioria dos cientistas deixa claro que para você diminuir essa sensação de estresse, você tem que aumentar o nível de confiança e o nível de afeição. Então, criar uma relação de intimidade, afeição e companheirismo é fundamental para que você tenha uma vida sexual excelente. E isso é muito mais eficiente de qualquer técnica mirabolante que você possa ser ensinada sobre massagem genital, isso eu te garanto. Outra questão muito importante sobre alegria e confiança é você entender que a confiança é realmente você saber o que está acontecendo, você se sentir seguro em relação ao que está acontecendo. Então, você saber sobre o pedal e o acelerador é importante, você saber o que te causa prazer é importante, você saber o que realmente te excita, o que realmente te faz se sentir seguro. Tem gente que realmente, para se sentir excitado, precisa de um bom banho, de uma boa massagem. Tem gente que precisa respirar junto. Tem gente que precisa se sentir muito íntimo de uma pessoa para se abrir sexualmente. E sim, tem gente que não precisa de nada disso, que você falou sobre sexo e a pessoa já está disponível. Então, é muito importante você entender, e confiança diz de você realmente saber o que está acontecendo, saber o que é realidade e realmente entender que o seu sistema nervoso, ele foi treinado para entender que sexo é sujo, que sexo é errado, que ter prazer não é bom. Então, todas essas questões vão te engatilhar. Então, você ter consciência disso, que essas questões vão estar ali na cama e elas vão se revelar, é muito importante para você se sentir confiante. Então, confiança, ele está muito relacionado a você saber todas essas coisas e você criar um ambiente seguro para que a sua expressão erótica possa acontecer.
E a alegria, ela tá em você amar essas coisas. Em você realmente ter uma relação de prazer com essas coisas. A alegria é realmente você perceber e se sentir bem com isso. E isso é uma coisa que diz muito de você. Todas essas duas ferramentas, a confiança e a alegria, elas estão dentro de você. Então você é a principal pessoa responsável pela sua ótima vida sexual e não o seu parceiro. Então você reconhecer isso, que você precisa ter essas duas coisas perto de você reconhecer o que você precisa, quais são as suas necessidades para você amar a sua expressão erótica, é muito importante. E um bom exercício para você treinar, principalmente a confiança e a alegria, é você se observar nu perante do espelho. E o máximo de nu que você consegue tolerar. Muitas pessoas não conseguem tolerar ficar nu diante do espelho e realmente olhar para o seu próprio corpo. A maioria das pessoas no ato sexual ficam presos em, nossa, será que eu tô bonita? Será que essa pessoa me ama? Será que isso é importante? Então você se conectar com o seu corpo como realmente uma expressão, um templo de amor, e realmente conseguir olhar no espelho, olhando as coisas que você gosta e pôr de lado, pelo menos por um tempo, as coisas que a sociedade impôs na sua cabeça sobre beleza, é fundamental para você conseguir adquirir essa felicidade, essa confiança. E se você não consegue fazer esse exercício, se você foi traumatizado, se você tem muita culpa, medo, trauma e vergonha em relação à sua sexualidade, se você é, igual eu, uma pessoa vítima de abuso sexual infantil, e se você não tolera esse tipo de exercício, a minha primeira dica para você é você começar a olhar com compaixão e amor para a porta que impede de você ter uma vida sexual ótima. Porque existe uma porta entre você e a vida sexual que você quer ter e que você merece ter. E essa porta, você nunca deve olhar para essa porta com raiva, com indignação, com violência. Porque essa porta, ela tá te protegendo de tudo o que aconteceu com você. Então, se você não tolera esse exercício de olhar para você nu no espelho e realmente observar as belezas do seu corpo, você deve olhar para essa porta que te impede de fazer isso com amor. Porque essa porta, ela tá realmente ali para te proteger. E só quando você consegue olhar para ela com amor, com reverência, com compaixão e com a certeza que ela tá ali para te proteger de tudo que aconteceu com você, só assim ela começa realmente a se abrir. Você não pode forçar ela na força. Você não pode obrigar ela a se abrir. Bom, essas são as principais ferramentas para você ter uma ótima vida sexual. Espero que você tenha aprendido bastante aí nesse micro vídeo. Lembrando que eu tenho cursos mais profundos, onde você pode ter aulas mais longas sobre esse tema. Se você tem interesse em realmente investir tempo, conhecimento e se dispor a realmente mergulhar nessas ferramentas, não deixe de entrar em contato comigo, fala no meu direct. Se você, assim como eu, é vítima de abuso sexual, eu te mando um abraço apertado e uma certeza que dói em mim também. E um beijo para todo mundo que acompanhou o nosso vídeo até aqui. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever nesse canal. A gente se vê no nosso próximo videocast.